Olá pessoal, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu me sinto muito feliz de estar aqui diante de você e poder falar que o nosso Jesus representa o nível máximo de salvação para todos nós, e que lá em João 3,16 fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então o Senhor Jesus, a Bíblia fala também lá em João 10 que ele veio para dar vida, né? E vida em abundância, né? A Bíblia fala: o diabo veio para matar, roubar, destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância, né? E também fala lá em João 10, né? Também fala que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele nos escolheu para que possamos ir e dar fruto, a fim de que o nosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirmos ao Senhor, Ele nos conceda. Então, salvação, segundo a Bíblia, ela é, em primeiro lugar, um favor imerecido, né? Que vem do grego, né? Nós precisamos compreender o que quer dizer salvação. Salvação tem um significado muito maior, né? Do que somente salvar a nossa alma. Em primeiro lugar, a salvação ela tem a ação ou efeito de salvar-se ou libertar-se, né? Pessoa ou coisa que salva de perigo, situação difícil, né? É termo que genericamente dá a libertação de um estado ou condição indesejável, né, amado? Quando você é salvo por Jesus, Jesus salva a tua alma. Mas você é salvo também de uma situação indesejável, de uma situação onde você estava oprimido, onde você estava aflito, onde você estava com algum problema físico, mental, espiritual, né? Então você recebe esse efeito da salvação, né? Que é muito importante para a nossa vida, porque nosso Deus, Ele não quer só salvar a nossa alma, Ele quer salvar tudo que nós somos, tudo que nós temos. Somente se nós nos esforçarmos e trabalharmos, Ele quer que a gente prospere também, né? E isso é um ato de salvação da parte de Deus, quando uma pessoa ela nunca prosperou na vida, e quando ela começa a buscar o Senhor, todo aquele mal sai da vida dela e ela começa a prosperar, né? E começa a vencer. O conceito de salvação eterna, salvação celestial ou espiritual, fala de uma referência à salvação da alma, pela qual a alma se salvaria de uma ameaça eterna. Na teologia, o estudo da salvação se chama soteriologia, conceito importante em várias religiões, né? A gente pode destacar aqui o termo soteria, né? Que fala de saúde, que fala de cura, que fala de libertar, tirar a pessoa de uma situação muito difícil. Então, salvação tem vários sentidos, tem várias razões, tem vários motivos, mas dentro da questão de salvação, o mais importante é que a nossa alma seja salva. A Bíblia diz que todos aqueles que receberam o Senhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. A Bíblia fala também em um dos textos de Hebreus que a gente tem que confessar. Nós temos que confessar com a nossa boca e crer, né? E a Bíblia fala também que o nosso nome é escrito no livro da vida, né? Que é algo que a gente tem que falar depois, um pouco mais sobre isso. E também a gente recebe o perdão dos nossos pecados, né? A gente recebe a salvação através do sangue de Jesus, o perdão dos nossos pecados. Então, tudo aquilo que acontece conosco, a partir daí depende da nossa decisão, daquilo que nós vamos fazer com aquilo que Deus nos deu, né? Então a salvação ela é muito profunda. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Então você vê que a salvação ela independe só da bondade da pessoa, né? A salvação ela depende em primeiro lugar da bondade e da misericórdia de Deus
de Ele ter enviado Jesus. Em segundo, de nós confessarmos Jesus, cremos em Jesus, abandonarmos nossas práticas erradas. E aí então, amado, o teu nome é escrito no livro da vida. E aí acontece o que na Bíblia nós chamamos de novo nascimento, né? O novo nascimento é quando você para de ser quem você era e você começa a ser uma nova pessoa em Jesus. Então, a salvação ela abrange cura, a salvação ela abrange ser livre da morte, a salvação abrange você ser livre de situações financeiras adversas. A salvação ela envolve principalmente a conquista de Deus com a nossa alma, né? A salvação é algo que nos leva a passar a eternidade com o nosso Senhor. Agora, a salvação não é assim, uma vez salvo, sempre salvo. Sempre a gente vai precisar estar se humilhando diante de Deus, reconhecendo que somos pecadores, sempre colocando a nossa vida no altar, sempre buscando, sempre adorando, sempre jejuando, sempre orando. A salvação ela é assim, nós precisamos entender que a salvação ela envolve eu confessar Jesus. Em primeiro lugar, eu tenho que confessar Jesus. Em segundo, eu tenho que crer com o meu coração. Em terceiro, eu tenho que abandonar as práticas erradas. E aí eu vou experimentar o melhor de Deus nessa terra? Muitas vezes não. Muitas vezes, entreguei minha vida a Jesus, tudo agora virá mil maravilhas, vai virar o céu na terra, né? Isso aí depende muito de você. Tem muitas pessoas que elas estão na igreja, que elas pensam que elas vão prosperar, que elas vão crescer de braços cruzados. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A pessoa, quando ela quer prosperar, não depende só da vontade de Deus, mas depende também de a pessoa trabalhar, da pessoa se esforçar, da pessoa ralar. Não depende só de Deus, porque a Bíblia diz: faz tua parte que eu faço a minha. Deus não fala assim, né? Mas ele diz para Josué, né? Para complementar essa palavra que eu falei, porque ele fala: seja forte e seja corajoso, né? Que eu vou te dar a vitória, eu vou na tua frente. Então a gente tem que se esforçar, a gente tem que trabalhar, a gente não pode ficar achando que as coisas vão cair do céu, porque nada cai do céu. Bendito sejam as pessoas que o Senhor escolhe, às vezes o bem vem rapidamente. Eu já vi muita gente do meu lado, gente que mal entrou na igreja e de repente começou a crescer. A gente não sabe, às vezes o pessoal agrada mais a Deus, né? Deus, ele é um ser muito bondoso, muito maravilhoso, que atende a nossas petições, né? Alguns vão ser respondidos logo, outros vão demorar um pouco mais. Por quê? Porque dentro dessa questão de salvação entra a questão da fé, né? A Bíblia diz que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, então é suficiente para você pegar um monte e remover ele de um lugar para o outro. Então nem todas as pessoas que vão entrar para a igreja ou que vão aceitar Jesus, vão ter essa fé, né? A gente sabe que existe a fé natural, a gente sabe que existe a fé espiritual, mas tem muita gente que só tem a fé natural. Muita gente não consegue ter uma fé em Deus, né? E aquela coisa, a fé é uma coisa intocável, é uma coisa inquebrável, porque quando você tem fé, às vezes você exerce sua fé, você não conseguiu alcançar o teu objetivo, mas você continua diante de Deus buscando, né, implorando e sempre entregando sua vida para Deus e sempre reconhecendo Ele, sempre oferecendo ações de graça. Então, para isso é importante a gente entender que Deus, Ele não quer somente que a gente faça parte de uma igreja. Deus, Ele quer que a gente faça parte do céu, né? O céu é o lugar onde as pessoas que temem a Deus e buscam a Deus e confiam em Deus, elas vão ser levadas, né? Então nós precisamos entender que a salvação
ela abrange vários motivos e várias razões, várias situações, várias libertações. Tem pessoa que ela vai ser liberta espiritualmente, mas ela não consegue prosperar. Então isso já é um problema muito sério, né? Se a gente for falar sobre salvação, existe talvez mais de 50 tipos, só que a gente sabe, né? De salvação, porque até o dia a dia, quando tu te acorda, que tu te levanta e toma o teu café, Deus ele está te salvando. Tu está sendo salvo porque ele está te dando a oportunidade de começar um novo dia, né? Então nós temos que buscar essa salvação eterna, que é a salvação mais importante, a salvação da nossa alma, e é pela graça que nós somos salvos em Cristo Jesus. Então nós temos sempre que confiar, sempre que acreditar, nunca desistir, nunca se desesperar, nunca achar que a gente não é importante. É isso que eu tenho para falar. Que Deus abençoe a todos em nome de